Olá pessoal, bem-vindo à aula 4.4. Nessa aula nós vamos ver investimento em publicidade. Investimento em publicidade também é uma estratégia para as empresas lucrarem mais. Só que existe um ponto ótimo para o investimento em publicidade. Então a gente vai ver como explorar esse ponto ótimo, quais são as relações que aparecem em relação à demanda e consumidores. Vamos explorar esse assunto agora, tá? Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020, do curso de Microeconomia 2, da Universidade Federal de Ouro Preto. Deixa eu mostrar aqui a aula para vocês. Nós estamos na aula 4, acabamos de ver venda casada e vamos ver investimento em propaganda, tá? Tem uma pergunta aqui motivadora que é o seguinte, né? Por que o monopólio, dado que ele é a única empresa, investiria em publicidade? Se ele é a única empresa, ele não precisa investir em publicidade, pois todo mundo só pode comprar com essa mesma empresa, que é um monopólio. Tudo bem? Mas mesmo assim, mesmo sendo um monopólio, às vezes vale a pena investir em publicidade, tá ok? Porque primeiro que existe uma concorrência não necessariamente com o mesmo bem, mas com alguns bens correlatos. E depois que existe uma concorrência com outros bens mesmo, e como as pessoas percebem gostos e expectativas para aquele produto em questão, tá? Então, investir em publicidade pode aumentar ainda mais os lucros, pois influencia nos gostos e expectativas dos consumidores, tudo bem? Então, na verdade, o que está tentando fazer é puxar a demanda para a direita, né? Um deslocamento da demanda, né? Se desloca toda a demanda para a direita porque agora os consumidores, para o mesmo nível de preços, demandam mais aquele bem, tá? Mais consumidores dentro daquele mercado para o produto em questão, tudo bem? Na competição monopolística tem muito investimento em propaganda, no oligopólio pode ter um pouco de investimento e isso aparece em algumas estruturas de mercado, tudo bem? Contudo, a razão entre os gastos em propaganda e as receitas das vendas, que são capazes de maximizar o lucro, deve ser igual em magnitude, né? Então, quer dizer, o que você gasta com propaganda deve ser igual à ampliação de receita, tudo bem? A ampliação de lucros. E isso aqui tem uma relação entre a elasticidade da demanda e a propaganda que a gente vai ver na aula de hoje. Ela é bem interessante, tá? Então tem uma relação entre a elasticidade da demanda à propaganda, é como se investimento em anúncios, como é que a quantidade altera, tudo bem? E a elasticidade de preço da demanda que nós já vimos que é a alteração de preços quando os preços se alteram, tudo bem? Claro que a fórmula é um pouquinho mais completa do que isso, a gente já viu anteriormente, tá? Os custos com publicidade são também chamados de custos afundados, tá? Porque uma vez realizado um gasto com publicidade, a empresa não tem facilidade de reaver aquele gasto de volta, tudo bem? Então, uma vez investido em publicidade, você não tem como revender aquela publicidade para outra empresa, não tem como revender muito do material utilizado na publicidade e o contrato publicitário já foi fechado, né? Então, custos afundados são esses custos que não há possibilidade de reversão, não há possibilidade de capitalização depois que eles são feitos, tá ok? Então, são custos, uma vez feitos, eles já foram e já passaram. Então, são custos interessantes e muito da publicidade incorre nesses custos afundados. Uma vez investido em publicidade, ou ela dá certo ou ela dá errado, e por isso que as agências de publicidade tomam muito cuidado para ver se um contrato de publicidade, né, vai atender o seu cliente, se vai dar certo. Tá ok? Na equação de lucros, a gente vai acoplar mais uma questão, né? Então, a publicidade está aqui influenciando a demanda, perceba, né? Então eu tenho lucro preço vezes quantidade, aqui eu estou com uma demanda direta, por isso eu estou colocando preço dentro aqui do que, né? A ideia é que a publicidade vai influenciar na quantidade de que as pessoas compram. Novamente, né, nós estamos falando daquele deslocamento da demanda, né? Então, estamos quebrando um pouquinho do ceteris paribus que nós vimos lá no início do curso, na aula 1, né? Então, nós temos preço aqui do bem para o qual está se investindo em publicidade, né? Nós temos uma demanda nível, né, zero, se não há investimento em publicidade, mas nós temos uma demanda mais alta, nível 1, quando há investimento em publicidade. Tudo bem?
Só que a publicidade também agrega custos. Então, ao mesmo tempo que uma demanda se torna maior quando a publicidade é bem feita e dá certo, né, investir em alguma coisa em publicidade geralmente gera uma demanda maior do que não investir nada, tudo bem? Mas ela também agrega custos, tá? E aqui a gente está colocando uma estrutura de custos. O dinheiro gasto com publicidade, aqui está a de anúncios, né? O dinheiro gasto com esses anúncios vão diretamente para a parte dos custos, tá ok? Então a nossa nova função de lucro fica dessa forma, tá? Temos duas variáveis aqui para a empresa decidir, tudo bem? Que são preços e anúncios, tá? Então vamos ver aqui como é que funciona essa demanda mais extensa. Claro que aqui também está aparecendo que novamente, então que depende de uma demanda, né, que eu estou colocando aqui da maneira direta, então vai aparecer dessa forma aqui, tá? Mas olha só, vamos reescrever essa equação aqui no slide, tudo bem? Então estou falando de π do lucro, que depende do preço e depende da quantidade. Inicialmente a gente está falando da receita total, e a receita total é P vezes Q, mas eu estou colocando aqui a demanda direta, né? Menos o custo, e aí eu estou colocando o custo aqui também com uma demanda dentro, e a demanda tem preços, anúncios influenciando na quantidade vendida, menos A, tudo bem? Bom, inicialmente aqui, né, vamos colocar que esse monopolista já está adotando o preço de monopólio e tudo mais, ele já está fazendo aquela otimização que nós vimos na aula 3. Tá? Agora vamos ver como é que esse monopolista maximiza em relação à publicidade. Então, eu quero ver como os lucros aumentam quando o incremento de publicidade ocorre. Tá ok? Então, nós vamos manter o P fixo aqui. Aí eu tenho derivada de Q em relação a A. Tudo bem? E aqui eu vou precisar de uma regra da cadeia, derivando o custo em relação à produção, pois afinal, os custos da empresa estão diretamente ligados à sua produção. Mas pensa aqui, né? A produção, a quantidade demandada, está ligada com os anúncios, né? Se um anúncio é bem feito, a gente tira dessa forma aqui, ó. Tipo, se um anúncio é bem feito, você vai ter aumento da quantidade. Tudo bem? Então isso é uma coisa interessante para se pensar também. Muitos empresários investem em publicidade e se esquecem de ampliar a sua capacidade produtiva para receber aquele aumento de publicidade. Afinal, se a publicidade dá muito certo, você quer vender mais, né? Então se você faz um anúncio, aumenta a demanda, mas não tem capacidade de atender aquele aumento da demanda, você está perdendo dinheiro também por esse investimento em publicidade. Então lembrem sempre que no caso de investimento da publicidade, existe uma regra da cadeia aqui. Em termos gerais, essa regra da cadeia só está dizendo, olha, publicidade aumenta a demanda e aumentando a demanda você vai precisar aumentar os custos. Aumentando os custos você vai precisar aumentar a sua capacidade de produção. Tudo bem? É isso que essa equação daqui está dizendo para a gente. Então aqui no slide nós temos essa equação, tudo bem? Está mais elegante aqui porque fica mais bonitinha a letra, né? E se eu estou querendo maximizar o meu lucro de acordo com os anúncios, eu tenho que fazer com que esse lucro seja o maior possível à medida que eu anuncio mais, tudo bem? Então perceba uma função que seja assim, ó. Chega um momento que também a quantidade de anúncio satura o mercado, não é isso? Então você tem, quanto mais anúncio, mais lucro a empresa faz. Mas chega um ponto onde isso começa a cair, né? Se anunciar demais, você pode saturar um pouco os consumidores com a informação do seu produto, né? Então, o que a gente está procurando aqui é esse ponto de anúncio estrela, esse ponto de anúncio ótimo aqui que maximiza o lucro da empresa de acordo com os anúncios, tá? Então, é o lucro que depende de anúncio aqui, a gente está mantendo o preço fixo. Lembra que nesse ponto aqui, a derivada é igual a zero. Então, a derivada de lucro em relação para esse ponto é igual a zero, e por isso a gente está igualando essa equação aqui de cima a zero. Tudo bem? Então, a gente está fazendo isso daqui. Tá? Bom,
Vocês vão reparar que do lado esquerdo, o que nós temos nada mais é do que a receita marginal com a propaganda, tá? Então deixa eu reescrever essa equação aqui, eu vou isolar essa parte P vezes delta Q sobre delta A, tudo bem? E vou passar essa segunda parte aqui relacionada com os custos para o lado direito, tá? Então vamos fazer isso. Então derivei aquela função de lucro, fiz isso tudo aqui e igualei a zero. P vezes dROM Q sobre dROM A. Passei tudo para o lado de lá, então deixa eu deixar aqui 1 mais a derivada de custos em relação a Q e a derivada de Q, aqui é a regra da cadeia aparecendo, em relação a A. Tudo bem? O lado esquerdo dessa equação aqui é a receita marginal, só que é uma receita marginal diferenciada, é uma receita marginal de acordo com anúncio e publicidade, tá? Então a receita marginal com anúncio e publicidade é igual a 1 mais, olha só, isso aqui é a parte de custo marginal, então é custo marginal, aí o custo marginal usual da produção que nós estamos acostumados, vezes essa derivada que eu vou deixar aqui ainda, derivada parcial aqui com relação a uma variável somente, né, que é o A, que é o investimento em publicidade, mas vou deixar aqui do jeito ainda na fórmula diferencial. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. É isso que eu estou representando nesse ponto aqui do slide, a receita marginal por publicidade igual a aqui no caso $1, R$1, mais o custo marginal vezes o quanto que você vai precisar produzir a mais com publicidade. Tudo bem? Então repara que essa regrinha aqui, ó, dROM Q sobre dROM A, quer dizer que você vai ter que aumentar a quantidade de acordo com o investimento em publicidade, não é isso? Então, isso vai ter que ser multiplicado pelo custo marginal, pois afinal, né, cada produção a mais que você tem por conta dessa publicidade dando certo, quer dizer que você vai ter que produzir um produto a mais e o custo marginal está lá para ponderar esse custo total aqui que nós observamos, tudo bem? Então, o lado direito da equação, esse lado aqui, é muito importante. A receita gasta com publicidade não deve ser comparada com o real gasto em publicidade apenas, mas também com os custos marginais que a publicidade agrega, pois agora a empresa terá que atender uma demanda maior. Tudo bem? Eu posso operar essa continha aqui para deixar essa parte de cá do lado esquerdo, tá bom? Vai ajudar a gente a ver umas coisas aqui. Então, deixa eu passar todo esse termo aqui para o lado de lá. Então, eu vou ficar com receita marginal da publicidade menos custo marginal da produção vezes o quanto a demanda aumenta com o aumento da publicidade. Isso tudo igual a 1. Tá ok? Aí aqui a gente tem um ponto interessante, né? Vamos relembrar que receita marginal aqui nada mais era do que preço vezes delta Q sobre delta A. Então tirei a receita marginal com a publicidade e deixei ela aberta assim novamente. Menos custo marginal da produção vezes delta Q sobre dROM A. Tudo bem? Tudo isso aqui igual a 1. Tá? Bom, como eu tenho esse dROM dos dois lados aqui, vou simplificar isso. Vai ser preço menos custo marginal de produção naquele ponto, vezes o quanto a firma vai agregar na demanda de acordo com a publicidade, né? A variação da demanda de acordo com a publicidade. Então nós temos essa equação aqui que é bem interessante. Eu corrigindo aqui esse parênteses, mas é o quanto o preço está acima do custo marginal vezes o quanto que eu vou produzir a mais. Isso tem que ser igual a cada real despendido na publicidade, tá ok? Então essa conta daqui pode ser transformada na seguinte conta, e essa conta daqui, essa equação é muito útil, tá? Essa equação mostra que o quanto que a empresa tem que investir de publicidade sobre a sua receita é igual à relação entre a elasticidade da publicidade e a elasticidade da demanda, tá? Multiplicado por menos aqui por conta da elasticidade da demanda ser negativa, tá? Mas se você quiser colocar em módulo, fica mais elegante. Nós temos tanto que a empresa investe em publicidade
da sua receita, ou seja, a fração da receita colocada em publicidade, colocada em anúncios, é igual à elasticidade da publicidade, tá? E a elasticidade da publicidade a gente pode definir da seguinte maneira: nada mais é do que o quanto que a demanda aumenta quando a empresa investe mais em anúncios. Então, o quanto que a demanda aumenta a cada percentual de aumento nos anúncios que a empresa faz. Tudo bem? Então, essa é a elasticidade da publicidade. Isso aqui sobre, se quiser colocar em módulo, pode elasticidade da demanda. Tudo bem? Então, repare que por duas maneiras, tá? Empresas em concorrência perfeita não investem em publicidade, né? Isso é interessante, porque é o seguinte, né? Em concorrência perfeita, nós temos que preço igual a custo marginal, não é mesmo? Então, se você voltar nessa equaçãozinha daqui, ó, deixa eu fazer de vermelho para destacar. Se você voltar nessa equação daqui, preço igual a custo marginal, esse resultado vai dar zero. Então, você vai ter zero vezes essa quantidade. Então, quer dizer, não dá para fazer essa conta daqui, porque, na verdade, em concorrência perfeita, o anúncio resulta em zero, tá? Então, o anúncio não vai mudar a quantidade, só os preços é que mudam as quantidades compradas pelos consumidores em concorrência perfeita, tá? Então, o anúncio não tem efeito, por isso que vai dar zero, tá? E a gente vai ter uma indeterminação ali nessa equação. Então, é impossível de derivar essa equação sem algum poder de mercado, tudo bem? E por outra parte, você pode ver também que em concorrência perfeita, essa elasticidade aqui vai tender a infinito, não é isso? Então, em módulo, essa elasticidade tende a infinito. Então, quer dizer que a empresa não tem que investir nada em publicidade, tudo bem? Qualquer real gasto em publicidade em concorrência perfeita não tem valor, né? Porque os consumidores só respondem a preço em concorrência perfeita. Bastante interessante, né? Publicidade surge quando existe algum poder de mercado, né? Então tem que ter algum poder de mercado, mesmo que pequeno, para a empresa achar que vale a pena investir em publicidade. Então isso é interessante, né? Então quanto maior a capacidade dessa empresa cobrar acima do custo marginal, mais ela alavanca um eventual ganho de publicidade que ela tem aqui na demanda, tá? Quanto maior essa diferença daqui, mais potencial ela tem em lucrar em cada real gasto na publicidade. Bem interessante aí. Essa conta aqui resume um pouco o quanto que essa monopolista ou essa empresa em competição monopolística ou em oligopólio deve investir em elasticidade, tá? Se ela está investindo uma fração da receita maior do que essa razão de elasticidades aqui, ela vai perder dinheiro. O anúncio não está revertendo tanto em vendas assim, então não vale a pena, tá? Se ela está investindo menos, vale a pena ela gastar um pouco mais. Então o que acontece é que a receita marginal com anúncios tem que se igualar a 1, e esse 1 aqui aparece porque são custos afundados, né? Então cada R$1 gasto em publicidade tem que se reverter em receita mesmo, né? Então já partimos dessa base, né? Tipo, R$1 gasto em publicidade tem que virar R$1 em receita para compensar. Mas existe uma outra parte ainda que é esse custo marginal de produção vezes o quanto a mais vai ser produzido de acordo com o investimento em publicidade, tá ok? Então, a receita marginal do anúncio tem que igualar ao custo marginal do anúncio, que é $1 mesmo, né? Por conta dos custos afundados que eu expliquei, mais o custo marginal de se agregar produção, se agregar estoques, né? Por exemplo, você faz um anúncio e não tem estoques para fazer frente àquele anúncio, você está perdendo dinheiro, como eu disse anteriormente, tá? Então, uma equação bastante interessante aqui. Tente derivá-la como exercício, tá? Bastante interessante a derivação dela aí. E um caso curioso para terminar essa aula aqui, que é o caso da publicidade da Nova Skin, né? Em 2003, uma publicidade já antiga, já, mas em 2003 a Nova Skin contratou o Zeca Pagodinho para fazer uma propaganda de cerveja, né? E quem conhece e é fã do Zeca Pagodinho sabe que ele é cervejeiro, né? Ele toma muita cerveja. Então
Naquele ano eles fizeram um grande investimento em publicidade. A Nova Skin chegou a ser a terceira mais vendida cerveja no Brasil naquele momento. E a publicidade deles falava o seguinte, né? Falava para experimentar, né? Para o consumidor experimentar a cerveja. Tudo bem? Então chegava lá, tipo, experimenta, experimenta, experimenta. Chegaram no pagodinho, falaram no pé do ouvido dele, falaram, ó, experimenta aí a Nova Skin, né? E aparece ele experimentando a cerveja, tudo bem? A polêmica de custo afundado e de publicidade aqui é que logo em 2004 o Zeca Pagodinho apareceu fazendo propaganda para a concorrência, né? Para a Brahma, né? Então foi uma quebra de contrato publicitário e virou uma celeuma jurídica por vários anos, né? A Nova Skin falando que o Zeca Pagodinho não podia fazer, por contrato não podia fazer a outra propaganda, e o Zeca Pagodinho falando, justificando que ele foi contratado apenas para experimentar, né? Pediram para experimentar, eu experimentei, né? Mas não quer dizer que eu ia gostar ou continuar tomando cerveja do anúncio, né? Virou uma disputa comercial bastante forte e tem tudo a ver com custos afundados, né? Porque toda a questão em relação à publicidade é você fazer aquilo reverter em ganhos no futuro, né? Cada real gasto ali é difícil de ser revertido, às vezes precisa de um longo processo judicial. Eu não sei o que deu essa história no final, quem que foi obrigado a pagar o quê, mas talvez dentro do contrato que o Pagodinho fez com a Brahma já tivesse uma multa rescisória suficiente para cobrir o contrato anterior. Imagino que dessa forma, tá? Mas não tenho mais detalhes aí, mas virou um case de publicidade brasileiro, o caso do Zeca Pagodinho com a Nova Skin e depois com a Ambev na cerveja da Brahma, tá ok? Então é isso, terminamos por aqui essa aula 4, o conjunto de aula 4, tá? Estão aqui os textos interessantes que eu falei, tudo bem? Em particular o texto do Walter Oi. Eu posso acrescentar alguns outros para a gente discutir nos fóruns, mas vejo vocês na aula 5, que aí a gente vai entrar em outro tipo de estrutura de mercado, que é estrutura de mercado oligopolista. Tá ok? Então vejo vocês até lá na aula 5. Até mais.